Resumo da semana. Semana na Câmara com muitos debates, muitas polêmicas e votações também no plenário da Câmara. E por isso já está comigo aqui nos estúdios da rádio e da TV Câmara o repórter Antônio Vital, nosso setorista de plenário. E aí, Vital, tudo bem? Tudo bem, essa semana é bastante intensa, né? Muito, como você disse, né? Muita discussão, muitos embates e muitas polêmicas também, né? Exatamente, Quer começar Vital. por qual delas? Por qual delas? Até assim, em termos de número de projetos, diferentemente de outras semanas, a gente teve poucos projetos aprovados, o que não quer dizer que tenha sido pouco trabalho Não. e pouco debate. Pelo contrário, foram discussões que vararam aí madrugada. Então, vamos começar por essa que varou a madrugada, que foi da chamada PEC das prerrogativas, ou uma proposta de emenda à Constituição que define ali algumas regras novas para que deputados, senadores possam ser processados, possam ser presos, né? Na verdade, o que essa proposta faz, ela altera a Constituição para modificar as regras pelas quais os senadores e deputados podem ser processados criminalmente ou presos, né? Ela estabelece, por exemplo, que para que haja essas duas medidas, prisão e abertura de processo criminal, é preciso autorização das duas casas, porque isso vai valer tanto para senadores como para deputados. No caso de prisão, as duas casas terão até 90 dias para decidir sobre um pedido de prisão por crimes comuns, alguns criminais. No que diz respeito à prisão em flagrante, ela permite que os deputados e senadores sejam presos em flagrante, mas apenas por crimes inafiançáveis. Nesses casos, as duas casas têm que decidir em até 24 horas, se mantém o parlamentar preso ou manda soltar. Esses crimes inafiançáveis, né, de acordo com o Código Penal e várias leis, só para citar alguns, por exemplo, que são inafiançáveis, ou seja, a pessoa não tem como pagar a justiça para ser solta, para ser colocada em liberdade. Entre eles tem racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos, não são passíveis de pagamento de fiança, e também a ação armada contra o Estado de Direito. Então, o que essa PEC faz é criar hipóteses pelas quais as duas casas podem autorizar ou não essa abertura de processos ou a prisão de parlamentares. E aí, Vital, só rapidinho para poder ficar bem claro para quem está acompanhando a gente. No caso, por exemplo, se for o caso de um deputado, tem que passar pela Câmara e o Senado, Não. ou só a Câmara? É só a casa que ele tem, Não, isso, né, onde ele está ali. Isso, porque isso vale para deputados e senadores. Cada uma das casas separadamente vai decidir sobre o seu representante, né? Se for um pedido relativo a senador, isso é decidido pelo plenário do Senado. As regras é que são as mesmas. Prazo de 24 horas para decidir sobre prisão em flagrante. Por exemplo, se ele cometeu algum crime que não esteja sujeito a fiança e for preso em flagrante, a casa tem 24 horas para poder decidir sobre essa prisão. Se for algum outro pedido de prisão, a prisão preventiva, etc., por algum crime outro crime que não seja esses inafiançáveis, a casa tem até 90 dias para decidir, né? Ou a Câmara ou o Senado, dependendo se for senador ou se for deputado. Agora, essa votação vai ser secreta e vai ter que ser decidida pela maioria absoluta dos plenários, pela maioria das duas casas, né? Então, assim, essa questão do voto secreto rendeu uma grande polêmica também no plenário, porque essa votação começou num dia e terminou no outro. Começou na terça-feira e terminou na quarta. Só que lá para as 11 horas da noite de terça-feira, o Partido Novo apresentou um destaque de votação separado, que é como se fala, é um mecanismo regimental aqui, que trata de como se dá a votação dessas propostas. E aí é um trechinho, né? Para quem está acompanhando a gente, é um trechinho ali do texto, tem um texto geral que já foi aprovado. Pega um trechinho, destaca esse trechinho e fala, agora vamos definir, isso aqui fica ou não fica nesse texto? O trechinho, no caso, era a votação secreta. Esse trechinho que causou confusão era a votação porque, na secreta. verdade, quando um partido apresenta um destaque para votação separado daquele trecho, quem quer manter esse trecho na proposta tem que ter 308 votos. Porque é uma proposta que muda a Constituição. Então tem que ter para cada votação esse quórum mínimo, né? Só que isso aconteceu mais ou menos quase meia-noite e não se chegou a esse número de votos, 308, que seria o mínimo para que fosse mantido o texto. Então, pela regra daquele momento, esse trecho foi excluído. Só que a votação foi suspensa, ainda faltavam 2 destaques para serem votados, 2 destaques que também poderiam alterar a proposta. Isso ficou para o dia seguinte, para quarta-feira. O que o relator fez? O relator, o deputado Cláudio Cajado, ele apresentou um novo texto, chamado emenda aglutinativa,
que foi bastante criticado por deputados, principalmente aliados ao governo, mas também alguns deputados da oposição que eram contra a proposta também criticaram isso. Esses deputados desses partidos entraram do PT, do PSB, até do Novo, do PSOL, entraram com diversas questões de ordem, questionando a possibilidade de voltar à proposta um trecho que tinha sido excluído por meio dessa operação que eu acabei de explicar. A mesa diretora considerou que estava tudo regular, porque ele apresentou, na verdade, um novo texto chamado Emenda Aglutinativa, e nesse novo texto havia a previsão da votação secreta e acabou sendo aprovada. Enfim, esse projeto acabou sendo aprovado do jeito que eu estou explicando e foi para o Senado. E aí tem um ponto aí também dessa proposta, né, Vital, que mexeu ali com o foro privilegiado, acrescentando que presidentes de partidos também vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal quando esse partido tiver representação no Congresso. Já existe uma lista grande de autoridades que já tem o foro no Supremo. O que é o foro no Supremo? Que qualquer processo tem que ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Deputados e senadores, essa proposta mantém no Supremo Tribunal Federal o foro para que eles sejam processados e condenados ou absolvidos e julgados. Outras autoridades, por exemplo, ministros de Estado, presidente da República, Procurador-Geral da República, tem uma lista grande, a Constituição já prevê que também são autoridades que têm foro no Supremo Tribunal Federal. Essa proposta acrescenta os presidentes dos partidos políticos com representação no Congresso Nacional, que também passam a integrar essa lista das autoridades que têm foro no Supremo Tribunal Federal, que o pessoal conhece como foro privilegiado. É isso. E aí, então, agora a chamada PEC das prerrogativas vai para o Senado, tem que ser votada lá na Comissão de Constituição e Justiça, 2 turnos no plenário, então essa discussão continua lá no Senado. Deixa só, antes da gente passar para a próxima polêmica, um dos argumentos de quem defendia essa proposta é que, na verdade, ela resgata uma medida que era prevista na Constituição de 88. Quando a Constituição foi aprovada em 88, havia essa previsão de voto secreto para que deputados e senadores fossem processados. Isso depois caiu em 2001, ou seja, desde 2001, para a Câmara e o Senado autorizarem a prisão ou a abertura de processo criminal contra o deputado ou senador, esse voto é aberto, ou seja, todo mundo sabe como é que a pessoa votou. O argumento dos deputados contrários a esse resgate desse texto original da Constituinte é que, na época da Constituinte, como o Brasil estava saindo de um regime militar, era preciso que havia algumas garantias a mais para deputados e senadores, com medo de alguma perseguição política ou até mesmo que voltasse o clima de perseguição que tinha ocorrido durante o regime militar. Por isso que essa crítica diz respeito ao contexto político da época e ao contexto político atual. Enfim, foi aprovado, foi para o Senado. E aí, Vital, a gente também teve ali, no mesmo dia, votação pela Câmara e pelo Senado de uma medida provisória que prevê gratuidade e descontos na conta de luz para quem tem baixa renda, para famílias de baixa renda, escritas ali no Cade Único. Explica para a gente um pouquinho essa votação aí que teve que ser rápida, né? Mas com muito debate, não deixou de ter debate. Na verdade, a Câmara aprovou essa medida provisória no último dia de validade dela. E ela ainda tinha que passar pelo Senado para poder ir para a sanção presidencial, porque medidas provisórias têm prazo de validade. Se elas não forem aprovadas, causa uma grande confusão, porque, na verdade, essas medidas provisórias elas já passam a valer assim que são publicadas. E essa foi publicada em maio. Então, ela foi aprovada no último dia do prazo possível e havia uma grande polêmica, porque também ela não só previa gratuidade e descontos para a população de baixa renda na conta de luz, como ela também fazia várias outras alterações no setor elétrico, que é um assunto bastante técnico, bastante complexo, que envolve um monte de coisa. Para permitir que essa medida provisória fosse votada no último dia do prazo, foi feito um acordo e grande parte do texto saiu dessa medida provisória e ela foi incluída em outra medida provisória que ainda será votada. O que sobrou dessa medida provisória? As pessoas inscritas no Cade Único, que é aquele cadastro de benefícios sociais do governo federal, que tem renda por pessoa de até meio salário mínimo, a conta de luz vai ser gratuita até um consumo de 80 kW por hora mensais. Só para você ter ideia de
que significa esse consumo? Se você pegar uma geladeira de tamanho médio, que está no mercado, uma geladeira nova, né, que dessas consumem menos, o consumo dela no mês é de 50 kW por hora. Então é um projeto que beneficia principalmente pessoas realmente da parcela mais carente da população. Mas essa medida provisória também tem descontos para quem gasta entre 80 e 120 kW por hora mensais. Nesse caso, a pessoa não vai pagar essa parte que vai até os 80 kW mensais por hora. E essa diferença dos 80 até os 120, ela vai ter desconto na parcela da conta de luz, que diz respeito a um fundo chamado CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético. Essa conta de desenvolvimento energético é que todo mundo paga, todos os consumidores pagam, eu pago, você paga, para viabilizar justamente esses descontos sociais na conta de luz. Que essas pessoas, né, que têm essa renda, que são inscritas no CAD único, que inclui, por exemplo, também quilombolas, indígenas, que elas estarão isentas do pagamento desse trechinho da conta de luz, que é relativa à CDE. Enfim, essa medida provisória permite, segundo o governo, vai beneficiar mais ou menos 15 milhões de famílias. A votação não foi tão simples. Por quê? Porque a oposição era contrária a essa medida, estava no último dia possível, então foi feito possível para que ela não fosse aprovada, ou que ela, pelo menos, perdesse a validade sem ser aprovada. O argumento dos partidos da oposição é de que essa medida é eleitoreira, que visa que o governo tenha apenas interesse na eleição do ano que vem. O plenário acabou aprovando com grande maioria, graças a, como eu expliquei, a retirada de alguns trechos mais complicados que não tinham consenso. Por exemplo, entre os trechos que foram retirados, se foram para outra medida provisória, está um que permitia que o consumidor escolhesse livremente o seu fornecedor de energia, sem estar vinculado em nenhum específico. E também, outro trecho, ele acabava com novas isenções ou descontos para aqueles consumidores que têm, por exemplo, uma placa de energia solar em casa, que geram sua própria energia e vendem para a distribuidora de volta, porque as pessoas às vezes produzem sua energia, não usam tudo e vendem esse excedente para a companhia de luz. Essa venda, existe um desconto, porque essas pessoas não pagam toda a tarifa de distribuição, porque ela usa a rede de distribuição sem pagar por isso. Então, essa proposta também acabava com novos descontos, e os descontos atuais só seriam válidos até o fim do ano. Essas partes mais complexas foram para essa outra medida provisória. Então, essa medida provisória saiu aqui da Câmara, foi para o Senado, já foi aprovada imediatamente lá, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. E aí, Vital, o assunto que tem dominado aí várias semanas aqui na Câmara, que é o projeto de anistia, né? O PL da anistia, para quem se envolveu ali nos atos do 8 de janeiro e também outras ações. E a gente vê que a oposição vem buscando já reiteradamente nas últimas semanas que essa proposta entrasse em pauta, e aí o que foi aprovado essa semana não foi a proposta, foi a urgência para o projeto, né? Explica para a gente. Na verdade, o que aconteceu foi que já havia um projeto protocolado em 2023 pelo deputado Marcelo Crivella. Esse projeto prevê uma anistia completa para todas as pessoas que participaram de movimentos, manifestações políticas eleitorais desde a data da eleição de 2022. Isso significa que abrange, por exemplo, o 8 de janeiro de 2023, que é quando houve aquele ataque e depredação das sedes dos três poderes aqui em Brasília. O Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público consideram esse ato como parte integrante de uma tentativa de golpe de Estado, tanto que muitas pessoas, centenas de pessoas, foram presas e condenadas por esses ataques. E na semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns ministros e ex-assessores também foram condenados, apontados como líderes dessa organização que promoveu esses atos considerados uma tentativa de golpe de Estado. Desde o começo do ano, tem uma pressão muito grande, principalmente do PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, para que seja colocado em votação um projeto de anistia a essas pessoas. Esse texto apresentado pelo Marcelo Crivella, ele vai
ganhou o regime de urgência. O que significa o regime de urgência? Que ele pode ser votado diretamente no plenário sem passar por nenhuma comissão, porque, na verdade, ele não passou por nenhuma comissão. Vai ser votado direto no plenário. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, ele argumentou que a votação de um projeto de anistia seria uma maneira de pacificar o país depois dessa polarização política, muito acirrada que a gente está vivenciando nos últimos anos. Os deputados aliados ao governo, partidos como PT, o PSOL e PSB e até mesmo o MDB, se manifestaram contra uma anistia. O MDB, por exemplo, defende não um projeto de anistia, mas um projeto que reduza as penas das pessoas condenadas pelo Supremo Tribunal Federal. O que vai acontecer na prática? O fato desse projeto do Marcelo Crivella ganhar regime de urgência não significa que esse projeto, que o texto que está lá será o texto que será votado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, indicou o deputado Paulinho da Força para ser relator dessa proposta. Existem uns outros 3 ou 4 projetos que tratam do mesmo assunto. E esse projeto vai ser negociado também entre os líderes. Então, é muito provável que o texto final, que será votado em algum momento no plenário, seja completamente diferente, inclusive, do projeto apresentado pelo Marcelo Crivella. Então, o que aconteceu essa semana foi simplesmente a aprovação do regime de urgência para que os diversos líderes dos diversos partidos formem uma maioria suficiente para que seja aprovado alguma proposta que a gente ainda não sabe qual é, né? E aí, até né, como você falou, Vital, o presidente Hugo Mota indicou o deputado Paulinho da Força para ser o relator dessa proposta, e ele, quando foi confirmado ali o nome dele, ele foi chamado à presidência, à residência oficial do presidente da Câmara, e deu uma coletiva, você conversou com a imprensa, o Paulinho da Força, e falou ali que o interesse é buscar realmente essa pacificação, que ele já está, inclusive, conversando com o Senado, com o presidente do Senado também, Davi Alcolumbre, com governadores, com integrantes do Supremo Tribunal Federal. E, segundo o Paulinho da Força, a espinha dorsal dessa proposta que está sendo construída em conjunto, segundo ele, deve ser a busca da redução das penas dos condenados pelos ataques do 8 de janeiro. Então, ele não está falando em anistia, e a gente vai ver nos próximos dias como é que vai se dar essa construção. Inclusive, como você falou aí, com parlamentares da base governista também, se vai haver ou não uma concordância com esse ponto de redução de penas ou não, é o que a gente vai acompanhar nos próximos dias. Isso que você está falando é muito importante, porque a gente não pode perder de vista que esse projeto, seja qual for o projeto que for aprovado aqui pela Câmara, ele ainda tem que ser aprovado pelo Senado. Então, se não houver um mínimo de consenso também entre os senadores, não adianta nada você aprovar um projeto aqui na Câmara e o projeto parar lá. E também tem que ter algum tipo de consenso, inclusive, com o Palácio do Planalto, porque não esqueça que isso aí pode ser depois, ao ser sancionado, né? O presidente da República pode vetar parte, pode vetar totalmente, e essa confusão continua. Sem contar o fato de que, por exemplo, o PSOL e o PT anunciaram que podem também recorrer até ao próprio Supremo Tribunal Federal contra essa medida. Quer dizer, é algo que está só no início, né? Exatamente. A gente está vendo que foi aprovada a urgência do projeto da anistia, mas que agora pode não ser um projeto de anistia realmente, a gente vai ver essa construção nas próximas semanas ou nos próximos dias. A gente vai conversar muito sobre isso ainda. Com certeza. Por hora, obrigada, Antônio Vital, por mais um resumo da semana. Antônio Vital, portanto, trazendo para a gente um balanço dessa semana aqui na Câmara, com muito debate, muita discussão no plenário, temas complexos que foram votados, e aí tudo aqui bem explicadinho no resumo da semana.